Oi, pessoal! Hoje irei falar sobre um tema muito presente na ecologia: o controle biológico. É uma técnica que utiliza meios naturais para o combate de seres que prejudicam uma certa área, introduzindo inimigos naturais para diminuir a população desses organismos considerados pragas. O Brasil ele utiliza por ano cerca de 260 mil toneladas de agrotóxicos nas lavouras, onde o consumo de pesticidas ele só tende a aumentar, tanto que na última década aumentou 60%. E uma forma mais ecológica para fazer isso é utilizar o uso do método de controle biológico. As pesquisas relacionadas a isso, de controle de pragas, representam uma oportunidade para a inovação e a competitividade na agricultura brasileira e atendem às perspectivas ambientais e ao uso sustentável para o meio ambiente. Logo, o controle biológico é uma alternativa mais viável. Existem diversas formas de aplicar o controle biológico, portanto que utilize os recursos naturais. Alguns exemplos desse método são a utilização de um patógeno, que são organismos que provocam doenças e morte de inseto-pragas. Esses organismos podem ser fungos, bactérias ou vírus. Cada um tem suas condições específicas e métodos de uso. Também temos a introdução de predadores, animais que se alimentam da praga. É importante ressaltar que esses predadores não podem ser considerados pragas também. Neste vídeo, vamos trazer um caso importante, analisado através do artigo Controle Biológico Conservativo de Moscas das Frutas na Amazônia Brasileira. Este é considerado uma das piores pragas para a agricultura em escala mundial, que são algumas espécies das famosas moscas das frutas, pertencentes a essa família. Devido ao pouco investimento científico nesta área, não se tem a quantidade necessária de informação para auxiliar no combate a essas espécies que causam impacto negativo à agricultura no mundo. Para entender o problema, temos que ter em mente que o desmatamento de florestas tropicais tem consequências para o equilíbrio de um ecossistema. E ao desflorestar essas matas nativas, acontece que diversas espécies de moscas das frutas que não são consideradas pragas começam a desaparecer naquela área e isso tem um impacto negativo. Pensem comigo. Todo animal tem a sua função dentro de um ecossistema. Eles têm seu devido papel no ambiente, como exemplo na cadeia alimentar. Ao ocorrer o desaparecimento dessa espécie, seus predadores parasitoides, especialmente os parasitoides da família Braconidae, que é a vespa com maior número de espécies representantes que combatem essas moscas, acaba sendo afetado também. E eles são ótimos controladores naturais, porém acabam sendo também prejudicados, sendo ameaçadas por uma reação em cadeia devido ao desmatamento. Então, para solucionar esse problema, podemos aumentar o número de predadores parasitoides, que vão acabar diminuindo a população dessas moscas das frutas, consideradas pragas. Agora, como aumentar a quantidade dessas vespas para que assim elas façam o seu papel de eliminadores? O artigo que escolhemos para mostrar essa questão discute justamente esses caminhos para o aumento da população de parasitoide das moscas das frutas. Mas como o termo moscas das frutas é bem amplo, já que se refere a duas famílias com 5.000 espécies e 500 gêneros, como já dito antes, nem todas são consideradas pragas. A mosca praga escolhida para o trabalho foram moscas deste gênero, realizada no estado do Amapá, junto com pesquisas feitas em regiões da floresta amazônica. Antigamente, meados dos anos 90, pouco se sabia das moscas das frutas. Taxonomicamente falando, elas eram muito pouco estudadas e o investimento na área era baixo. Por conta disso, não se sabia muita coisa em relação a hospedeiros e inimigos naturais, até mesmo a sua diversidade e distribuição demográfica. É até legal ressaltar uma curiosidade que o Amapá e o Amazonas são os estados com o maior número dessas espécies registradas, sendo aproximadamente 37 no Amapá e 41 no Amazonas. O controle biológico dessas moscas
é feito de 3 formas. A primeira é realizada por esses parasitoides, que eu já disse anteriormente. Existem 8 espécies de vespas da família Braconidae, e entre elas, as que se destacam são essas duas. Devido ao começo do investimento científico nas situações naturais e não naturais que rodeiam esses animais, a importância de pesquisar sobre os parasitoides se destacou para garantir então a eficácia desse método. E o segundo método seria a conservação de espécies de plantas para exercerem o papel de guardiãs da população dessas vespas. Segundo o estudo, as plantas em estado silvestre abrigam mais parasitoides por fruto que plantas cultivadas. Isso se dá pois as monoculturas, ou seja, a produção agrícola de apenas um único tipo de espécie plantada, não há um equilíbrio ecológico. Isso se dá por ser algo que não é natural, né? Justamente por ter sido o homem que alterou. E convenhamos, uma monocultura não é parecida com a natureza real. Isso afeta todas as áreas da fauna daquele local. Entre elas, a entomológica, que é o caso das vespas, fazendo com que esses animais tenham problemas com esses ambientes. Em casos onde não existem mais condições de manter as espécies nativas, devido à devastação que já foi feita, o plantio de determinadas espécies para o refúgio dessas vespas, contribuindo com outros hospedeiros para elas, fazendo com que essa espécie local desses parasitoides cresça. Acaba também levando mais desses animais para a plantação, aplicando em si o controle biológico. O local onde a praga se encontra já tem seus próprios inimigos naturais, e existe um outro ramo desse combate que é a intensificação do controle conservativo. Ela é simples de entender. Os inimigos que já vivem naquele local, se aumentar a população dela, resulta em um decréscimo da população desses inseto-praga, devido à ação desses agentes. Tendo essas informações, a preservação da mata nativa auxiliaria muito o plantio. Porém, devido à alta demanda do mercado, é difícil encontrar essas medidas no ramo da agricultura, já que não soluciona somente problemas dos insetos, mas também a preservação do solo e recursos hídricos. Bem, resumidamente, por menor que pareça o problema, tudo na ecologia envolve uma sucessão de causas e consequências, como pudemos ver nesse caso do controle biológico. Bem, obrigada pela atenção e para mais dúvidas, comente aqui.